Um sorriso negro, um abraço negro, traz felicidade, nego sem emprego, fica sem sossego. Negra é a raiz da liberdade, negra é a raiz da liberdade, negra é a raiz da liberdade. Oba, 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 oba! Salve, minha família! Mais um Pode! Pode pretos no ar pra vocês, porque preto também pode. Opa, Eita. coisa linda! Vocês estão bom, gente? Tá tudo daquele jeito? Sextou com aquele calor? Hoje é dia, hein? E aí, Hoje minha é comadre? E aí, minha irmã? Fala comigo. Vamos que vamos. Muito trampo esse final de semana, graças a Deus. Vamos bater no couro do pandeiro. Ih, chicote vai estralar, hein? Quero falar pra vocês que eu ganhei presente. Maravilhoso. Maravilhoso. Ganhei presente da nossa produtora de pauta, Adriana Ribeiro. Olha o meu, gente. Ó, o meu já tá no... Ó, a leitura como tá. Tá É avançado. que o meu só chegou até mim hoje, né, Marcelo Porque Corrêa? nós aprendemos aqui que pra falar com esse povo preto nosso aqui, tem que estudar. Tem que estudar, porque senão não tem jeito, né, Kézia? É isso aí, aprendendo E eu já tô bem, ó. Depois que eu ler, eu quero... Vocês mandam lá que eu impresso pra vocês lerem também, quem quiser, viu? Ó, Jamila Ribeiro, Coisa pequeno boa. manual antirracista. Kézia Neves, estamos aqui com uma super convidada. especial, hein? Nossa Senhora. Estamos começando mais um Pod Pretos e hoje vamos falar de muitos assuntos, alguns deles relacionados ao direito. Isso porque nossa entrevistada é advogada. Ela é bacharel em Direito pela Unilago, Faculdade de Direito de São José do Rio Preto, desde 2008. Especialista em Direito do Consumidor, Previdência e Criminal. Foi membro da Comissão da Mulher Advogada da Seccional de São Paulo na gestão de 2018-2020 e vice-coordenadora da Comissão da Criança e do Adolescente da 22ª Subseção da OAB São Paulo na gestão de 2020-2022. É filha de Neide Sueli Roque Tobias. Estamos falando de... Cláudia Elis Tobias, seja bem-vinda, Preta! Muito obrigada, pessoal. Nossa, É um prazer enorme estar aqui com vocês. que honra, top! cara. Que esse sorriso... Olha o tamanho do sorriso da Preta. Sorriso negro, Vamos voltar. Doutora Claudionora, Kézia Neves, vamos fazer essa... Doutora. Estamos falando aqui, vai. Estamos falando de nada mais, nada menos que... Doutora Claudionora Elis Tobias. É um prazer estar aqui. Seja bem-vinda, viu? Muito obrigada. Claudionora, nós temos trazido histórias tão bonitas, tão incríveis aqui, e não podemos perder a oportunidade de conhecer a sua história. Então, antes de mais nada, antes da gente começar, né, conta pra gente um pouco de como foi sua trajetória, quem era a menina que se transformou em doutora. Bom, boa tarde, pessoal. Boa tarde. A minha trajetória começou muito cedo, né? Ainda lá pela idade dos 7 anos, mais ou menos assim, eu já falava pra minha mãe, já falava na minha casa que eu queria fazer direito. Eu já dizia assim, eu já verbalizava. Mas com 7 anos? Com 7 anos. Eu já verbalizava. Eu tenho uma tia, né? Que é advogada. E então eu já me espelhava nela, nas novelas, assim, né? Os cargos do judiciário, etc. E aquilo já pra mim, me encantava os olhos. Então, desde muito nova, assim, eu sempre quis. Foi uma coisa que eu decidi aos 7 anos, não foi uma coisa que eu precisei fazer teste vocacional, nada disso. Eu sempre quis. E mal eu sabia que eu ia precisar do direito, né? Para conhecer dos meus direitos e defender os meus direitos. Então, minha trajetória começou bem cedo. Já, desde nova, já decidi o que eu iria fazer. Aí, para começar a trilhar esse caminho, eu comecei a fazer cursos, né? Até que eu ingressei na faculdade aqui de São José do Rio Preto. Bom, então foi assim, o caminho foi um caminho longo, não foi um caminho fácil. Embora eu venha de família já que
família de graduados. Eu já tenho pessoas graduadas na minha família, né? Os meus tios já têm graduação. Tem 2 tios que foram graduados. O meu avô era funcionário público, mas é um caminho mais estreito, né? A gente parte de lugares diferentes. Então, mas eu sempre fui obstinada e falei, não, eu vou seguir esse rumo e eu vou seguir a minha pretensão e fui. Logo, mais ou menos em 2003, 2004, eu ingressei na faculdade, comecei o curso. Quando foi dali uns 6 meses, no segundo semestre que eu tinha iniciado o curso, né? Minha mãe que custeava meu curso. Aí minha mãe pegou e falou assim, Cláudia, agora a mãe não dá mais conta de pagar a faculdade. Você vai precisar arrumar um trabalho, né? Eu tenho formação também no magistério, que eu fiz um pouco antes. E aí eu não conseguia aulas, né? Eu até fazia processos seletivos, etc, mas não conseguia aulas e tal. No segundo semestre, minha mãe falou assim, Cláudia, agora a mãe não dá conta de pagar a faculdade. Mas ela nunca falou assim, ó, você vai parar. Ela falou, não dá conta, a mãe vai precisar que você arruma qualquer trabalho, não vai dar pra esperar você conseguir a vaga de professora. E como a herança da mulher negra, que graças a Deus a gente vem quebrando isso, mas a herança de toda mulher preta é se tornar, né, suceder ao cargo de doméstica da mãe. Então foi isso que aconteceu comigo. Eu fazia faculdade à noite e durante o dia eu trabalhava de empregada doméstica, tá? Aí eu concluí a faculdade, tudo certinho, a minha mãe me ajudou a abrir no meu primeiro escritório. Eu já saí da faculdade, já abri meu escritório, mas aí minha mãe pagava as custas. Pagava todas as despesas do escritório, etc. Aí à noite eu trabalhava de garçonete no buffet da minha família, para poder custear, porque eu não tinha cliente, não tinha como custear as despesas do escritório. Mas a trajetória foi, eu fui seguindo o meu caminho, o meu percurso, e estou aqui, hoje, doutora Cláudia Honora. Nossa, que legal. Mas deixa eu voltar lá atrás, um pouquinho mais atrás, no teus 7 anos, na escola. E a tua família já, como eu percebi, você falou que a tua família, você já tem advogada na família. A tua família, então, não é uma família, assim, de classe C, D, E, ou é? Não, Marcelo. Porque do jeito que você falou assim, parece que foi tudo fácil pra você. Não foi fácil. Eu pensei a mesma coisa na hora que ela foi falou. Difícil, mas aí, você né? viu, né? Tipo, ela falou, já tem pessoas graduadas, porém... É aí que tá. É que a gente, tipo assim, a gente tenta colocar tudo numa fala só, mas a verdade dos fatos é que é totalmente ao contrário do que eu passei. Porque, da impressão que eu passei. Porque, na verdade, a minha família, de fato, é uma família preta que furou essa bolha. Graças entendeu? a Deus. Então, sim, eu não sou a primeira, como muitas famílias acontece, de ter o primeiro graduado. Eu não sou a primeira pessoa graduada na minha família. Mas, mesmo assim, o caminho sempre foi muito tortuoso, muito dificultoso. Os acessos, ainda assim, são muito poucos. Mesmo tendo, né? Mesmo tendo furado essa bolha, para nós ainda, você percebe que a dificuldade, a ascensão, ainda é muito aquém do que seria de qualquer pessoa de pele não preta. Sim. E na escola, e como era na escola para você? Na escola, você, não na faculdade, na escola. E com os seus amigos, você já teve racismo, você sentia isso? Os seus pais falaram isso pra você no começo? Pra você, como foi? Ô Marcelo, como eu falei, sentiu? Lá nos 7 anos eu já sabia o que eu queria, porque eu já sabia que o advogado era aquele que defendia as leis e defendia os direitos. E eu me defendia, dizendo que eu ia ser advogada, porque eu já sentia a necessidade de defesa. Você tá me entendendo? Por quê? Por que você se sentia? Porque o preconceito, ele já tava ali na porta, tava ali escancarado na minha cara já. Eu sofria preconceitos, sai daqui, neguinho do Saravá. Era assim, eu não sentava com qualquer pessoa. Sai daqui, só neguinho do Saravá. Então, tipo assim, eu sofri esse racismo de muito nova dos alunos, né? E você percebia também, assim, que o professor não tinha aquele cuidado de poder dirimir aquele conflito ali e falar, não, vem aqui, senta aqui. Por que você tá chamando ela de neguinha? Então, quer dizer, o racismo, ele sempre foi muito presente, e eu acredito que a questão da defesa, essa questão da profissão, ela veio por conta disso, porque eu senti essa necessidade de me defender e defender os meus. Eu me recordo de uma situação que meu irmão chegou em casa chorando, porque nessa ocasião eu ainda não estudava, não tinha acessado o ensino fundamental. E você tá chorando por quê, ô Jorge?
Eu tô chorando porque o menino me chamou de macaco. Né? Meu irmão é 1 ano mais velho que eu, ele tinha na ocasião qualquer coisa em torno de 7 anos, eu era mais nova, tinha 6. Eu falei assim pra ele, não chora não, quando eu entrar na escola eu não vou deixar que isso aconteça comigo. Eu falei pra ele, você também não pode deixar, se alguém falar que você é macaco, você pega e explica pra ele que você não é. Ou melhor, se ele não entender, você pega e bate nele, porque assim, uma das formas de combater o racismo, de vez em quando eu acho que assim, uma das formas é o bom e velho soco. Porque, de repente, a pessoa não entende muito, né? Ela não faz questão do letramento, então a violência, às vezes, ela é necessária. Então, eu expliquei pro meu irmão muito pequeno, eu falei pra ele, mas quando eu entrar na escola, eu não vou, não chora não. Você não tem que chorar, você tem que explicar que você não é macaco, que macaco é animal, né? Então, desde pequeno, eu falava assim, e até hoje. Meu irmão passa por várias situações constrangedoras, e ele me procura, e ele fala, e eu oriento como ele deve... proceder naquela situação. É incrível. Então, tipo, não foi esse mar de rosas. Eu nem gosto muito. Quando me pergunta essa questão, eu fico preocupada. Porque senão dá aquela sensação de que foi tudo muito fácil, que foi tudo muito lindo e que, tipo assim, não, vocês que são a galera do mimimi, a galera do choro, você viu lá, ela conseguiu. Eles fazem uso dessa fala nossa para poder desprestigiar ou deslegitimar a fala do outro. Então não foi na escola, foi um período muito violento para nós, foi um período muito perverso pra gente que é criança preta. Naquela época que eu tô falando, da década de 80, né? E hoje, nos dias de hoje, a gente ainda sabe que é assim. A Kézia tá perguntando, ela me faz algumas perguntas aqui no meu. Quantos anos será que Cláudia Moura tem? Eu tenho 2 idades. A do registro, né? Da carteira de identidade, é a idade que eu criei. Eu falei assim, como a pandemia parou, eu tinha 35 anos, então eu não vivenciei esses 3 anos, no sentido belo da palavra, né? Que, obviamente, a gente não pode desconsiderar esse período. Então, como eu não vivenciei, eu não celebrei meu aniversário, então eu tenho 35, mas, na verdade, eu tenho 38. 38. 38, olha aí, ó, cheirando tinta ainda. Sim. Eu, nos meus 38 anos, hein? Mas o que? Vocês têm mais que isso? Eu tenho 38. Não, eu tô quase chegando nos 38, né? Agora a Kézia é um pouquinho mais. Faz uns 10 anos que eu fui na festa de 50 anos. E nessa época, a mamãe e papai falavam sobre racismo com você? Marcela, é muito engraçado, é muito paradoxal, porque assim, nessa época, não falava-se de forma... Eu não tive esse acolhimento dentro de casa. Minha mãe não falava do racismo. Eu tinha a sensação que para eles era uma questão de tipo assim... Tanto é que as pessoas costumam falar assim... eu fui descobrir o racismo, etc, etc. Não, eu não tive, eu fui descobrir. Eu descobri o racismo desde que eu nasci, porque eu nasci uma mulher preta retinta. Só que na minha casa, minha mãe, ela não tinha esse letramento, nem ela e nem meu pai. A minha mãe é empregada doméstica, ela trabalha até hoje. E meu pai hoje é falecido já. Na época ele trabalhava em frigorífico. Então eles não tinham esse letramento, então não tinha esse incentivo. Eles não falavam assim, não, você tem que se calar e ficar quieta, mas eles não tinham esse letramento suficiente para poder me falar, Cláudia, ó, é assim, é assado. Eles falavam assim, é assim mesmo, as pessoas são assim, mas não abaixa a cabeça não. Vai embora, segue em frente. E eu questionava a minha mãe já nessa época, não, mas não é assim, tem que falar. Eu já falava assim, mas infelizmente eu não tive esse cuidado que a gente vê hoje essa frase, ela tá muito, né, clichê, mas do empoderamento mesmo, chegar e falar assim, não, seu cabelo é bonito, você é bonita, a sua pele é bonita. Minha mãe não falava isso, muito pelo contrário. A minha mãe pegava ela tentava nos aproximar do branco, entendeu? Era uma violência, aquilo que ela tinha sofrido e que ela passava pra mim, não, você precisa alisar esse cabelo, não, você não fica fazendo coisa de preto, entendeu? Então, ao contrário, eu não tive essa educação dentro de casa. A minha mãe tentava nos aproximar daquilo que aproximava do preto. Na minha família, na verdade, é essa educação que nós tivemos. Não, você não vai casar com preto, não. Entendeu? Então, nós não tivemos. Essa geração
da minha família, dos meus tios, né, que são hoje assim, 60 anos, eles foram violentados de tal maneira, de uma maneira tão perversa, que eles queriam nos afastar de tudo que chegasse muito próximo do negro. Só que assim, a gente sempre teve aquele conhecimento no sentido assim, você não é menor do que ninguém. Só que eles entendiam que ser melhor era se aproximar muito do branco. Do branco. Olha só, essa semana eu tive na aula, estou fazendo uma aula agora, né? Para falar com o nosso povo preto, tem que estudar, né? E aí tinha um quadro com uma avó, ela bem retinta, e ela tava com a filha, que é mais de pele clara, né? E com a neta dela também, que ela estava toda feliz que ele tinha casado com português, espanhol, não me lembro. E ela estava com aquela expressão ela estava feliz porque a filha e a coisa não é tão... Tava não era embranquecendo. retinta, exatamente isso. E aí, mas mesmo assim, dava pra ver a tristeza nos olhos dela. Mostrou duas coisas ali, entendeu? É isso que eu falei, por isso que... Isso que você falou aí, lembrei na hora dessa aí. O povo queria que lisava o cabelo. Exatamente é isso, assim. A minha família, essa geração, né, que antecede a minha, eles são assim, eles cultuam muito a questão da cultura negra e etc, mas eu percebo uma necessidade de se aproximar do branco, porque sabe que se você ser preto, na época deles inclusive, você não tinha acesso. Então, óbvio que uma pessoa com cabelo crespo naquela época não conseguia acessar lugares, né, melhor de trabalho, entendeu? Relacionamento também, entendeu? Então, eu tinha essa sensação de eu quero embranquecer para minha filha não sofrer de repente. De repente, não, era isso que eles pensavam. Eu vou embranquecer para minha filha não sofrer o que eu sofri, para o meu filho não sofrer o que eu sofri. E o homem nada mais é também de uma forma dele também ascender socialmente, né? Que a gente fala muito dessa questão do homem que se relaciona com mulher branca. É uma forma dele dizer pro branco, eu estou entre vocês. Me respeitem. Com certeza. E na faculdade? Como foi na faculdade? Na faculdade, a questão do racismo, eu não tive aquela coisa assim escancarada. Eu fiz faculdade pública, aliás, desculpa, privada, aqui em São José do Rio Preto. Então, eu não tive aquela questão assim, do racismo propriamente dito, mas eu sentia na questão estrutural. Por quê? Porque eu não tive representantes professores, não tive nenhum professor negro. Aliás, em nenhuma esfera do ensino eu tive professor negro. Então, você não se sentia representado, entendeu? Então, eu não tive professores, a única aluna da sala preta retinta era eu. É a mesma história igual a minha. Eu tive aqui conversando com a Tainá, eu falei pra ela que isso. Só que eu falei que você vê como é que é as coisas, né? Agora eu já tô sabendo do estrutural, mas eu falei pra ela assim, ó, eu não sentia assim, eu me sentia mal de estar só eu ali, só que eu não me sentia que eles eu tava tendo racismo. A Tainá falou, não, você teve racismo, é estrutural, só tinha você lá, tinha que ter mais gente, tinha que ter professor, tinha que ter... É aí que eu falo, que eu inicio a minha fala falando que a gente furou a bolha na minha família. Por quê? De fato, a minha família não descende das pessoas pretas que vieram de pessoas periféricas, entendeu? Com poucos recursos. Eu não posso dizer isso. Mas é porque nós furamos uma bolha. Porque, na verdade, é isso que esperam de nós, entendeu? Aquele preto, aquele periférico de serviços subalternizado, entendeu? É isso que esperam de nós. Então, quando você está sentado numa universidade, você está quebrando esse ciclo, você está furando essa bolha. Mas não significa que está sendo fácil lá. Porque para você sustentar, geralmente, que deve ter sido o seu caso, você trabalhava muito durante o dia e estudava à noite. Mas é porque você tinha uma opção? Porque às vezes fala, mas todo mundo trabalhou, todo mundo estudou. Mas não, a nós não era dada a opção. Nós tínhamos que nos encaixar. Você quer estudar? Beleza, tenta encaixar, porque você tem que trabalhar para sustentar. Então, para nós era isso, nós não tivemos a opção. Então, nós estávamos furando, quebrando um sistema que era esperado de nós. Como eu também comentei a questão que a minha mãe virou e falou, eu não aguento mais. E como eu não consegui esperar os processos seletivos, os resultados dos concursos que eu fiz, né, para poder lecionar, então eu peguei e falei assim, mãe, então eu preciso arrumar um emprego. Distribuir currículos.
Inúmeros. O meu currículo era selecionado. Na hora que chegava a entrevista, olhavam em cima e embaixo. A maioria dos meus currículos, muito deles também tinha indicação. Não, ó, só leva lá pra fulano de tal, já falei de você, tá tudo certo. Só leva o currículo pra questão de formalização e etc, etc. Ah, então tá bom, a vaga já é sua. Fica tranquila. Eu chegava lá na hora da entrevista, olhava em cima e embaixo, eu tinha me embranquecido, tá? Eu tinha feito que mandava o figurino, não, o cabelo certinho, a roupa assim, sem muita estampa, sem muita cor, que não sei o quê, uma coisa mais sóbria, etc, etc. Porque até isso as pessoas falam. Mas você também viu o tamanho da flor que você pôs no cabelo? Até isso a gente ouve. Aí eu cheguei lá, olhou de cima e embaixo. Aqui em Rio Preto, tá? A loja... Desculpa, nós estamos em Catanduva. São José do Rio Preto. A loja onde eu fui, ela olhou em cima e embaixo. Era a loja de decoração. Ela olhou em mim em cima e embaixo. Ela pegou e falou assim, você que é Cláudia Honor? Eu falei, sim, é. Eu vim aqui porque a fulana falou que eu tinha uma vaga e tal, que era pra eu vir aqui pra formalizar, que tava tudo certo. Eu já cheguei dando o nome também, não fiquei com muito. Ela, então tá bom, você trouxe o currículo? Eu falei, trouxe. Então tá bom, depois a gente te liga. E não ligava. Então o que sobrou pra mim? Ser doméstica. Esse daí eu não tive dificuldade. Numa festa, numa joalheria que eu tava trabalhando de garçonete, a minha tia virou e falou. Aliás, uma das madames que tava lá no salão entrou dentro da cozinha e falou, eu tô precisando de uma empregada doméstica. Eu erguei a mão e falei, eu quero. Eu não tive dificuldade, entendeu? Então, pra nós, com tudo que eu tive, um avô funcionário público, 2 tios já graduados, né, uma sendo advogado, mesmo assim, até eu conseguir me sustentar da minha profissão, que isso aconteceu em 2013, eu me formei em 2008, o meu caminho foi bem... Foi longo ainda. Foi longo, e eu precisei até chegar lá, trabalhar. E trabalhar em quais serviços, porque os meus currículos não eram aceitos em outros. Serviço de doméstica. Não desmerecendo. Sim, Lógico, com certeza. Sim. Com certeza. Kézia Neves. Dentre as suas atividades recentes, você foi vice-coordenadora da Comissão da Criança e do Adolescente da OAB. Nesse cargo, você teve acesso a programas que lidaram diretamente com as questões raciais voltadas para criança e adolescente? Nós tivemos até, como comissionárias da Comissão da Criança e do Adolescente, nós tivemos um pouco de acesso à questão da educação. Mas o que eu vejo com relação da criança oriunda de colégio público? A gente percebe ainda que eu não estou muito longe da pergunta que você me fez lá, da época que eu era criança, entendeu? Você percebe que ainda é uma luta que essa criança tem, os professores, eu não posso dizer que eles não estão preparados, mas ainda pouco letrados para poder enfrentar essa questão do racismo. Então, eu percebo, e a gente sabe que as crianças oriundas de colégio público são majoritariamente crianças de pele preta. Então, você percebe ainda, e eu fiquei muito triste ao ver isso. Entendeu? Temos já agora, né, foi sancionada ainda recentemente, já tinha uma lei de 2008, eu não vou me recordar o número. E agora em 2013 teve outra, na qual faz com que o ensino não utilize apenas uma data, né, data de 21 de novembro para falar, ou 13 de maio para falar da questão racial, mas que seja colocado no ensino, né, no material didático do aluno, essa questão para que seja trabalhado na literatura e etc, etc. Então, eu vejo que existem programas nesse sentido. Falar que não existe, eu vou estar mentindo. Mas eu acho é uma opinião pessoal, eu acho que ainda é muito aquém do que precisa ser feito. Porque eu não acredito, eu acredito que a escola está se preparando para isso, mas eu ainda acredito que existem professores, que obviamente, aquele condutor, aquele fio condutor daquele aluno, que não está preparado para receber uma criança que acaba passando por uma situação de racismo. É pouco isso ainda. E precisa ser mais divulgado. Eu acredito que precisa de mais políticas, não só trazer para o material didático, né? Eu acredito que precisa dessa questão também do professor. Os professores fazem cursos, né? Ao longo do ano e etc, etc, para poder trabalhar o ensino, né? Recebendo essa criança, para saber, sentindo qual é a necessidade dessa criança. Mas e esse professor está preparado? Porque a gente sabe que os pais lá em casa, às vezes pai de filho preto não está preparado.
Entendeu? Então, eu acho que o ensino poderia estar melhor paramentado nessa questão. E você lá como vice-coordenadora, você tinha pulso para... A nossa autonomia era muito pouco, porque nós respondíamos pela instituição, né? Nós respondíamos pela OAB. Então, tudo que nós fazíamos, primeiro tinha que passar pelo crivo da OAB. Então, a gente não tinha como fomentar essas políticas. O que a gente fazia? A gente sempre tentava incentivar programas dentro da escola mesmo, palestras, entendeu? Nesse sentido de trazer informações em relação à questão do letramento racial, essa questão. Mas, assim, a gente não tinha muita força de fazer muita coisa. Até mesmo porque, naquela ocasião, eu respondia pela instituição, eu precisava passar pela instituição, a instituição precisava analisar aquela pauta que nós iríamos levar para levar lá. Era uma coisa mais ligada à questão social, na verdade. Quando eu participei da comissão, a gente tinha mais esse caráter social. Se preocupar com a criança, ter um dia feliz, no dia das crianças. Aquela escola está precisando de livros. Aí a gente fomentava o levantamento desses livros, entendeu? Era mais nesse sentido que a comissão atuava. Em todos os aspectos. Tinha questão também da violência, da criança, porque tem muito essa questão da criança que sofre violência e às vezes ela acaba trazendo isso de forma através de uma atividade e etc. Então a OAB atuava, eu enquanto vice-coordenador atuava nesse sentido, né, de fazer esse elo entre a educação e o Estado e a justiça. Era mais nesse sentido. Entendi. Difícil, né? É complicado. Mas vamos chegar lá, não vamos? Nós vamos chegar, Deus, é importante. Claudinora, vivemos em uma sociedade com muitos problemas. Sua fala reitera isso. Sabemos que algumas questões caminham lado a lado. Temos tratado aqui, no Pod Preto, de pautas importantes, como desigualdade, especialmente as que as mulheres estão submetidas, racismo e toda a estrutura que o alimenta. Claudionora, você é mulher, você é preta, é advogada, sente literalmente na pele as duas questões, ser mulher e ser preta. Como você enxerga e enfrenta essas questões no dia a dia? Marcelo, são dois recortes. Né? A gente carrega, né? A gente, enquanto mulher preta, carrega as dificuldades de trabalhar com essa questão de gênero e a questão da raça. Então, é difícil, não é fácil. Você fala assim, é fácil enfrentar situações cotidianas. Não é difícil. Eu costumo dizer sempre que, tipo assim, na minha profissão mesmo, hoje não mais. Eu falo que quanto menor a cidade, menor as comarcas, mais difícil é. Mas um exemplo que eu posso trazer para você da dificuldade que eu tenho enquanto mulher preta, é que logo no início da carreira, quando eu ingressava nos fóruns, quando eu comecei a trabalhar, eu já comecei com o criminal. Então, quando eu ingressava nos fóruns, eu tinha que identificar. Eu chegava, o porteiro olhava para mim, ele olhava, boa tarde, tudo jóia? Só pode entrar pessoal do judiciário agora, só pode entrar advogado agora. Eu falava, mas eu sou advogado. Aí eu mostrava a carteira e ingressava. Na época não tinha catraca, essas coisas. Uhum. Quando eu chegava no balcão, eu falava assim, eu gostaria de... Quer dizer, a pessoa chega com uma agenda, porque tem meio estereótipo, toda profissão carrega um estereótipo. Então, se você chega com a tua agenda, com a tua pasta, e pega e debruça sobre o balcão e pergunta, eu gostaria de dar vista, você já fala um termo meio técnico, nesses autos aqui. Aí o atendente, né, o servidor perguntava assim pra mim, pegava o processo, tal, começava a folhear, porque, né? Aí ele começava a folhear, ele falou, a senhora é... Ele me perguntava, ele me identificava como uma parte do processo, né? Então, eu chegava num balcão criminal, ele só poderia estar falando com quem? Com uma criminosa, ou com a mulher de algum criminoso, entendeu? Então, outra questão que eu vejo, né? Eu sempre trago esse exemplo, porque você chega no fórum, eu costumo dizer, a gente que é mulher chega no fórum, você nesse calor, você pode estar de terno e etc, um taierzinho, tal. Você chega no fórum, você tem que se identificar. O homem chega no fórum, ele chega com um celular, um Ray-Ban e um blazer. Ninguém sabe se ele é pastor. Ninguém sabe se ele é um executivo. Mas no que ele chega na frente do fórum, o porteiro já fala, boa tarde, doutor, tudo bem? Pode entrar.
nem pergunta. Então, e como trabalhar com isso? E como lida com isso? Eu costumo dizer assim, Marcelo, que a gente precisa trabalhar com aquela circunstância. Se a pessoa necessitar de um tratamento mais educativo, a gente conversa com ela, olha, e etc, etc. Mas tem situações que não dá para ser tão educado assim. Aí é onde você precisa falar, olha, não tá legal, né? Eu acabou de passar o fulano aqui, você não identificou, por que você tá me parando? Entendeu? Então, é uma situação que ainda nos dias de hoje a gente enfrenta. Quanto menor a cidade, maior é a incidência desse tipo de situação. Entendeu? Então, eu, enquanto mulher preta, ainda sinto os resquícios do que esses recortes de raça e de gênero traz para a mulher na nossa sociedade. É complicado ainda. No começo da tua carreira, como que era assim, a questão de clientes? Porque assim, a hora que eu cheguei aqui, eu tava esperando, você não a conhecia, né? Mas eu tava pensando, nossa, como será que ela é? Não sei o que. A hora que eu entrei, eu vi, pô, negrosa mesmo. Deu até que legal que ela vai estar aí. Mas e para as pessoas, quando chegavam e via que era você, já sentiu algum... Olha, eu acho... eu vou falar de 2 momentos, no começo da profissão e agora. No começo da profissão, quando chegavam e me viam um advogado, uma mulher preta, o que eu fazia? Eu já me posturava também. Não ficava diminuída, não. Eu já me posturava. Então, ali, ou a pessoa tinha que me respeitar muito, porque ele falava assim, essa mulher com certeza vai dar conta da minha ação. Uhum. Porque tem gente que leva em consideração toda essa estrutura. Teve uma até que falou assim pra mim, doutora, uma senhorinha. Ela falou assim, doutora, eu tô com um problema porque tem uns ciganos próximo da minha casa, tal. E eles querem que eu saia da casa, eles querem comprar minha casa, já falei que eu não vou vender pra eles, tal. Doutora, pelo amor de Deus, me ajuda, etc, etc. Eu falei, não, nós vamos entrar com a atuação, vai dar tudo certo, etc, etc. Aí ela falou assim, ô doutora, a senhora não pode ir lá na minha casa, de repente? Aí a senhora, assim, que é sacudidona, assim, sabe? Aí a senhora tirar aquele cigano lá da frente da minha casa porque eu tô com medo deles. Então tinha essa questão do respeito, eu acho que eu não tive essa questão que eu acredito que você quer me perguntar, se as pessoas me diminuíam. Tipo assim, ela não é capaz. Uma mulher negra aqui, você aqui, uma advogada. Eu não tive essa questão. Eu acho que as pessoas me tinham um pouco do medo, assim. Eu acredito que é por conta dessa questão da minha postura, assim. Já hoje, na carreira, eu percebo que as pessoas chegam porque tá muito em voga essa questão da representatividade e etc, etc. Porque antes chegavam pessoas brancas ou pessoas pretas, não tinha muito. Eles acreditavam que eu ia dar conta do processo deles pela força, eu acho, no começo da carreira. Não, essa mulher, com toda essa estrutura, ela vai resolver meu processo. Ela vai conseguir. Eu acho que eles acreditavam nisso. Eu não tive aquele, ela não tem capacidade, né? Acho que é, de repente, pela voz e etc. Agora, já, as pessoas chegam e eu vejo um brilho no olhar. Entendeu? Tipo, nossa! Foi recentemente. Agora, teve 2 situações que foi muito emblemática. Uma foi dentro do escritório mesmo, que chegou uma cliente de divórcio. Ela ligou, nós tratamos tudo pelo celular. Quando ela chegou, eu abri a porta, ela... Claudionora? Eu falei, é ela. Nossa, agora eu tô muito mais feliz. Era uma mulher preta também, não retinta. Mas ela, nossa, agora eu tô muito mais feliz. Nossa, uma mulher advogada preta cuidando do meu caso. Nossa, você vai cuidar com muito carinho. E teve uma situação que foi de criminal. Eu tava defendendo um caso. Quando eu saí do fórum, era uma audiência de domingo, né? De custódia, que a gente fala. E quando eu saí do fórum, tinha uma família ali que estavam com um filho, com outro advogado. E eu saí e eu percebi que a moça ficava me olhando. Ela me olhava, ela puxava assim, ficava me olhando. Aí a mãe dela veio e falou assim, doutora, dá licença, a minha filha queria dar um abraço na senhora. Aí eu falei assim, claro, pode ser, vem aqui, me dá um abraço e tal. Deveria ter em torno de uns 25, 23, não mais do que isso. Ela veio me dar um abraço, eu queria te parabenizar, eu queria te dar um abraço e te parabenizar pela representatividade, eu nunca tinha visto uma advogada preta. Então, eu acho que eu sou uma privilegiada nesse sentido, porque eu não passei por esse crivo da competência. Eu não passei. Nunca colocaram em xeque minha competência. Eu já passei pelo crivo de ser barrada. Nos fóruns, no início, vixe, em Mirassol mesmo, eu perdi uma audiência. E eu dou nome aos bois mesmo, foi em Mirassol. Eu perdi uma audiência, eu tive que ir para os órgãos superiores e etc. Porque eu cheguei na frente do fórum
E o segurança, não, a senhora não vai entrar. Eu falei, eu tô a 5 minutos da minha audiência, eu preciso entrar. Não, mas a senhora não vai entrar, agora não pode entrar, é só... agora não tem atendimento ao público. Agora eu falei, mas eu não sou parte do processo. Eu sou advogado, eu preciso ingressar. E ele, não, que não sei o que, então a senhora precisa fazer o cadastro. Ele me parou, que eu tive que fazer cadastro, e etc, 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 etc. Na hora que eu entrei na audiência, eu entrei já na audiência com qualquer coisa, um pouco mais de 5 minutos de atraso, nem foi muito. O juiz falou, doutora, eu já cancelei a audiência. Ele falou, constei que a senhora não estava presente na hora da audiência e está cancelado. Falei, excelência, mas não. Eu fui parada lá, aconteceu, etc, etc. E ele quis que eu me identificasse. Entendeu? Então, não, mas que é o que você vai ouvir. Mas você deveria ter chegado com meia hora de antecedência. Não, eu cheguei dentro do horário, vamos dizer assim. E me identifiquei, falei, sou advogada. Ele quis que eu fizesse todo um cadastro para poder entrar. Então, isso não era feito antes? Não é feito. Era de costume fazer isso? Não, vamos lá. Hoje, em especial hoje... Eu tô falando de um período onde você não precisava. Porque quem, de repente, ouve esse podcast, fala, mas não é assim. Porque tem que se cadastrar mesmo, tem que se identificar mesmo. Eu estou falando de 9 anos atrás. Não mais do que isso. Há 9 anos atrás, inclusive aqui no interior, né, no Noroeste Paulista aqui, você chegava no fórum e entrava. É bem verdade que após o meio-dia era aberto ao público. Antes do meio-dia, só para o judiciário. Né, os operadores do direito. Mas, se eu cheguei antes do meio-dia, igual eu te falei, com o kit, advogada, né, que é a pastinha, a agenda, e me identifiquei como tal, e falei que eu estava com a minha audiência atrasada, e os outros advogados que entrou com seu terno, seu celular, entraram, ingressaram livremente, sem precisar cadastrar, eu esperava no mínimo que isso acontecesse comigo, mas não foi o que aconteceu. E a gente sabe que tem nome. Kézia Neves. Nós temos uma nova lei sancionada recentemente que prevê a igualdade salarial entre mulheres e homens. Sabemos que a equiparação já estava prevista na legislação, mas a novidade é que essa lei exige uma série de obrigações das empresas, inclusive com fiscalização e multa em caso de descumprimento. Cláudia Honora, esse é um tipo de mudança que atua na tentativa de eliminação da discriminação e na promoção da igualdade no mercado de trabalho, dando melhores condições e buscando a igualdade. Como as mulheres, especialmente as mulheres pretas, podem se valer dessa novidade? Essa novidade é interessantíssima, viu, Kézia? Porque o que acontece? Não tem como falar desse assunto, né, o direito de trabalho, sem falar do recorte da mulher preta também. Porque a gente sabe que as mulheres pretas não alcançam cargos de CEO, entendeu? Cargos de direção, entendeu? Não tem como falar dessa questão sem falar da questão da interseccionalidade, né? Então, é uma lei que veio para ajudar, porque eu conheço relato de mulheres que trabalham, às vezes, até há muito mais tempo do que o homem que está ingressando naquela área e ela ganha menos do que ele. Né, por todas as questões que a gente sabe, da questão do machismo, que considera que a mulher tem que ganhar menos, porque a mulher gera filho, porque a mulher cuida do pai, etc., por todas essas questões. Então, é uma lei que veio, né, para equiparar essa questão, para colocar a mulher e o homem nesse pé de igualdade. Se eu ocupo o mesmo cargo, se eu desenvolvo o mesmo trabalho, e se eu estou há menos de 2 anos na mesma profissão, nós temos que ganhar a mesma coisa, independente de questão de gênero. Eu acho que a lei ela tem muita efetividade, mas eu quero muito que essa lei funcione também para a mulher preta. Entendeu? Ela é muito nova ainda, a lei, mas eu sei e eu sinto que essa questão ela não alcança essa mulher preta, por toda essa questão que eu já te falei. A gente sabe desse recorte, tem uma escritora, a Kimberly Crenshaw, ela também é jurista norte-americana, que ela fala num dos casos, né, que ela teve uma cliente que acionou uma fábrica porque ela tentou ingressar nessa fábrica, né, trabalhar nessa fábrica, e ela teve o acesso dela negado.
e ela ingressou com uma ação. Aí nessa ação, nada mais, sintetizando, essa ação dizia que o quê? Eu sofri racismo por não conseguir ingressar nessa empresa. Ah, mas por que você você sofreu racismo? Eu sofri racismo porque nessa empresa trabalha... Por que você sofreu racismo se nessa empresa trabalham mulheres e trabalham pessoas pretas? Trabalham mulheres e trabalham pessoas pretas, só que trabalham homens pretos na produção, e as mulheres brancas que trabalham aqui trabalham como secretárias, assistentes, etc. Então, tipo, é uma lei que veio, eu gosto da lei, e eu acho ela interessante, eu percebo que ela já está sendo efetivada nas empresas, mas eu quero sentir que ela tem essa efetividade para a mulher preta. Entendeu? Por exemplo, essa lei está aí. Se a empresa não olha para essa lei, como que aquela mulher preta que está trabalhando ela vai conseguir... Primeira coisa de tudo, ela precisa de informação. Primeira coisa. Se ela não tem informação, ela não sabe que ela tem esse direito. Então, a gente precisa primeiro... propagar essa informação, porque as empresas elas têm que trazer a transparência. Uma dos critérios dessa nova lei é que a empresa traga, né, essa transparência. Então a empresa tem que fornecer mecanismo, né, sistemas que trazem essa questão da transparência salarial, né, dentro da empresa. Mas essa mulher também precisa saber, porque se ela não sabe, seja ela branca ou preta, ela não consegue pleitear o direito dela. E não é toda mulher, inclusive mulher preta, que tem acesso a esse tipo de informação. Porque a gente volta lá atrás no início da nossa conversa. Se eu não tenho conhecimento, se eu estou à margem de todos os trabalhadores, eu trabalho num serviço onde eu não tenho acesso à informação, etc, etc. Então eu não vou ter acesso a essa informação, que existe uma lei que equipara o meu salário ao outro. Então, a forma dessa mulher, seja ela preta, seja ela branca, acessar essa lei que equipara o homem à mulher para fins laborais, é a informação. Eu acho que ainda está muito pouca. Tá crua. Tá crua, entendeu? E como toda lei nova, ela precisa de um tempo de vigência, ela precisa de fiscalização, ela precisa de, adequação, né? Então, é um avanço, porém a gente ainda precisa saber quais vão ser os reflexos desse avanço. Esse trabalho de informação poderia, o Movimento Negro de Catanduva, sabe que tem essa, com certeza. Uhum. E fazer palestra em empresa, você acha que seria legal? Palestras em empresa, palestras em escolas, porque o filho fala com a mãe, entendeu? Uhum. Eu acho que chega até mais rápido a essa mulher se a gente acessar a escola, esses lugares assim, onde ela vai estar. Porque de repente a gente faz uma palestra numa empresa renomada, mas aquela mulher tá lá? Não tá. A gente precisa chegar... Essa informação, que nem você diz, através dos movimentos, através dos conselhos municipais, né, racial, o conselho municipal da mulher, os CRAS, né? Então precisa trabalhar em conjunto. Defensoria, precisa ter um trabalho em conjunto para que eu saiba, para que eu pleiteie um direito, eu preciso saber que eu tenho. Já estamos começando aqui pelo Pod Pretos, divulgar essa lei. Maravilhoso. Olha aí, nem eu sabia dessa lei. Né? Ela é maravilhosa. Cláudia Aurora, ainda falando sobre mulheres negras, já numa outra condição, onde uma mulher negra estaria em um dos mais altos cargos de poder do país, numa possível indicação ao STF. Vamos assistir um vídeo e gostaria que você comentasse. Sem dúvidas, esse movimento de indicação de uma ministra negra para o STF é só a ponta do iceberg. Um movimento que a gente acredita que vai ser uma oportunidade de fortalecer o diálogo sobre essa necessidade de transformação do sistema de justiça no Brasil. Mas sim, o papel de um ministro, uma ministra do STF é muito fundamental, não só para a garantia dos direitos individuais e coletivos de toda a população, mas também porque as suas decisões, os seus votos, ainda que eles sejam vencidos no colegiado, influenciam a tomada de decisão em várias outras cortes do Brasil. Então, é a partir desse processo de oxigenação do Supremo Tribunal Federal com a entrada de uma mulher negra que a gente acredita que decisões que têm sido historicamente desfavoráveis
para a população negra, para a população mais pobre, para as populações originárias, esse cenário se modifique, se transforme. Então, Joana, eu gostaria que você falasse um pouco sobre ele, esse vídeo. Esse vídeo é interessantíssimo, né? Que maravilha ver que está sendo discutido isso em outros lugares, em outros podcasts. E é a visão que eu tenho também. Eu enquanto jurista, eu vejo essa necessidade e essa vai mudar quando tiver uma mulher, primeiramente precisa de ter uma mulher negra, né, na maior corte do nosso país. As decisões do judiciário com certeza vão ter outro reflexo e chegou a hora, o governo atual ele precisa atentar para essa necessidade. Ele precisa... existe essa movimentação nesse sentido, né? De fazer com que ele eleja uma outra mulher, com certeza, né? Não dá para ficar apenas 2 mulheres ou uma mulher, apenas no STF. Ele precisa eleger essa mulher e precisa ter essa representatividade dessa mulher preta. Isso é muito histórico. Nunca teve, né? Nunca teve. Nós tivemos o Joaquim Barbosa, nós tivemos outros ministros. Mas mulher preta nós nunca tivemos. E esse avanço ele é importantíssimo. Eu faço muito... levanto muito essa bandeira, né? Eu falo muito também da jurista da Lívia Vaz. É para ela que vai meus votos. E é importantíssimo, até porque quando tem uma mulher negra no STF, ela segue a linha sucessória da presidência, né? Que a gente sabe que em trânsito o ministro do STF pode estar presidente. Então é a possibilidade também de por um instante ter uma mulher, por um dia ou por alguns momentos, ou alguns dias, termos uma mulher preta na linha sucessória da presidência do nosso país. Então é muito importante, é um momento muito histórico que a gente está vivenciando agora, e eu espero que o nosso governo atual atente para essa movimentação muito grande que está acontecendo já no nosso país. Eu estava vendo os movimentos negros do Brasil todo, as mulheres estão trabalhando em cima disso. É necessário, gente. A hora é agora, precisa ter, entendeu? Eu acredito que a mudança tinha que ter acontecido já no ministro que ele elegeu antes. Mas, enfim, eu acredito muito, né, que ele vá atentar para essa questão. Eu tenho certeza que vai ser uma mulher, mas eu espero que seja uma mulher preta. Porque as decisões do nosso país vai mudar de forma significativa. A gente sabe também, não é, né, leviano imaginar que a mudança vem do dia para a noite. A gente já sabe, como no início desse podcast, que a gente enfrenta não é fácil. Você pode estar onde você estiver. Você pode ser advogado, juiz, engenheiro, assim como vocês também comunicadores. A gente sabe que nunca é fácil. Os olhares são sempre tentando nos diminuir, sempre tentando baixar a nossa estima, sempre tentando nos provar o nosso conhecimento. E não vai ser fácil, mas precisa. Porque essa mudança por si só, essa que eu até inclusive citei, a Lívia Vaz, ela é promotora no estado, né, da Bahia, e a gente percebe a mudança que tem nas decisões, no julgamento das ações, ali no estado da Bahia, por ter essa mulher preta, essa promotora preta ali naquele estado. Então a gente já vê a diferença nível estadual, você imagina nível federal. Que bacana. Já deu certo. Já deu certo. Nós vamos ver uma preta Nós lá. vamos celebrar isso aí. Esse exemplo de um cargo de poder ilustra bem a representatividade racial. São tantos os lugares em que os negros deveriam estar e não estão, ou estão em tão pouca quantidade, que muitas vezes a imagem de uma pessoa preta é motivo de surpresa. Médicos, dentistas, advogados, arquitetos, engenheiros são exemplos de profissões que durante séculos foram ocupadas pelo privilégio branco. Assim como papéis de protagonismo em novelas, filmes, na propaganda de produtos também eram ocupados por esse privilégio. Aos poucos, de forma bem devagar, isso vem sofrendo uma transformação. Estamos começando a nos enxergar nesses lugares. No sistema carcerário brasileiro, tem-se que 68% das pessoas presas são negros.
Sair desse estereótipo da pobreza, do crime, da falta de oportunidade, da ausência de estudo, do trabalho braçal, do desemprego e buscar uma vida digna e com igualdade ainda é um longo caminho. Sim. Claudionora, todos esses movimentos, todas as lutas, as denúncias contra o racismo, as políticas afirmativas, a ocupação gradativa em profissões, em cargos, tudo isso te faz enxergar com otimismo uma mudança significativa para o nosso povo preto? Ah, com certeza, Kézia. Eu costumo dizer que sou uma entusiasta, sabe? E ainda que seja a passos lentos, essas pequenas modificações, essa visibilidade, você se enxergar lá, né, faz com que eu acredito sim, eu acredito nessa mudança, eu acredito, né, nessas pessoas, nessa geração que está vindo agora, né, é bem verdade que não começou aqui com a gente, né. Nós tivemos outras pessoas lá atrás, algumas anônimas, outras nem tanto. Eu posso citar aqui Luiz Gama, Machado de Assis, Teresa de Benguela, várias pessoas que, próprio Zumbi dos Palmares, Dandara, né? São pessoas que iniciaram, tem vários, né? Se eu for citar aqui, até acabo cometendo erros de deixar de falar de alguém. Mas são pessoas que iniciaram essa movimentação e que hoje nós estamos aqui fazendo essa movimentação porque... Eu, ser bem sincera a dizer, eu nunca me imaginei estar sentada numa mesa com 2 comunicadores pretos. Então, não tem como não se animar, não tem como não se entusiasmar. A gente sabe que o caminho, ele ainda é, que nem eu sempre digo, muito difícil, ele ainda é muito estreito, ainda questionam a nossa competência, né? Questionam o nosso, o lugar onde estamos, mas você aí... Mas não tem como não se animar, não tem como se motivar. E eu acredito muito nessa geração que vem vindo agora. Eu acredito que essa base vem mais forte do que a nossa, do que a dos nossos pais, nossos avós. Então eu sou totalmente entusiasmada com o que está acontecendo. Estou muito feliz de ver tanta representatividade acontecendo. Eu quero a ministra preta lá. Vai chegar. Você viu a importância do Pod Pretos, então, para o nosso povo preto? Gostei, hein? Maravilhoso. Vocês têm que continuar isso daqui. Isso daqui tem que ser divagado para todo continente. Pelo amor de Deus, que lugar maravilhoso. Você falou aí da tua avó, da tua mãe. E essa semana, você vê que é o que eu falo, a maioria do nosso povo preto não tem o conhecimento. O que a gente sabe é que a gente foi lá na escola, o professor falou, teve nesse ano foi escravidão, teve a escravidão, mas a gente não sabe, os pretos vieram de lá trabalhar aqui e era escravo e pronto. E a história a gente fica sabendo é totalmente diferente. E você falou da tua avó, você tem o conhecimento da sua avó, da sua bisavó, o que eles passaram, se eles passaram alguma coisa para você, você sabe do teu povo preto lá de trás? Eu conheço muita história do meu povo, mas infelizmente a gente sabe que tem esse apagamento, né? Sim. Então a minha origem propriamente dita eu não sei. Mas nós tivemos o prazer, né? Eu e meus primos, o pessoal da geração da década de 80, tivemos o prazer de conviver com meu bisavô. Meu bisavô morreu aos 106 anos. Nossa! E meu bisavô, ele nasceu 3 dias depois da lei do ventre livre. Então ele nasceu livre, meu bisavô. Meu bisavô, ele era descendente de escravizados. Olha só, Você falou aí, né, do ventre livre, mas você vê como é que é as coisas. Ele nasceu livre, certo? Sim. Só que ele tinha os pais que eram escravos. E tinha aquela lei que os negros não podiam estudar. Sim. Não tinha? Sim. Então o que adiantava nascer livre? Com essas duas... Então, mas a gente questiona essa liberdade até hoje, né? Fui nos meus estudos, nos estudos que eu tô... A gente não precisa ir muito longe, não. Até hoje a gente questiona essa questão dessa liberdade que nos foi dada, que nunca nos foi dada, que a gente tem que buscar lá até hoje. Tudo. Até hoje nós temos que buscar essa liberdade. Porque se a gente precisa estar falando de um povo, é o que eu costumo dizer. Antes de você diminuir a fala daquela pessoa, procura saber o porquê precisa-se de um dia
para celebrar aquele povo. Porque precisa de um dia para celebrar aquela situação. Realmente. Entendeu? Se eu preciso de um dia, porque não existe um dia para falar do homem branco hétero. Não tem. Entendeu? Se não existe, foi por quê? Porque não há necessidade. Ele não sofreu. Entendeu? Então, se precisa de um dia para falar, para celebrar, significa que a gente precisa ser lembrado. Então, é aonde questionamos essa liberdade. Que liberdade é essa que até hoje a gente tem que questionar, tem que lembrar, tem que celebrar? Eu tenho que ficar feliz porque eu tô numa mesa com 3 pretos do poder. Deveria ser normal. Com certeza. Com certeza. E eu penso também, muitas pessoas falam, né? Não, agora tem que ter essa reparação, não sei o quê. Mas reparação, a gente nem... O que aconteceu lá atrás, eu acho que não tem... Não tem a ferida, ela tá aí, né? Você vê. Nós somos uma geração que passamos bem longe da escravização, vamos dizer assim, né? Nem meu avô, o pai dele era escravizado, né? Que a gente usa o termo escravo, é um termo errado, porque nós não somos escravos. Nosso povo não era escravo, aliás, nosso povo foi escravizado. Então o termo escravo, ele é incorreto, entendeu? A gente deve usar o termo escravizados, porque era um povo que era livre e ele foi escravizado, não é um povo que descendia da escravidão, né? Então, o meu bisavô, ele era filho de escravizados e ele tinha que... Então, quer dizer, ele estava muito longe, ele estava próximo, aliás, ele estava próximo de alguém escravizado. Nós estamos longe. São 4 gerações, pelo menos, né? De não escravos, escravizados. Então, e ainda assim, a gente discute, a gente briga e a gente busca essa liberdade. 4 gerações depois. Então nós estamos muito aquém, né, de uma sociedade livre. Kézia Neves. Cláudia Honora, falando sobre essas mudanças, pensando num mundo melhor, numa sociedade mais justa, com menos desigualdades, sabemos que a luta deve ser de todos. E pensar nas práticas antirracistas também é um dever de todos. Há espaço para as pessoas brancas se juntarem nessa luta? Ah, Kézia, com certeza. Com certeza. Eu não sou aquela pessoa que eu falo até assim, aquela pessoa que milita errado, né? Não. Eu acho que o espaço não só existe, como na verdade é deles, né? Sim. Eu costumo dizer que... Porque quem nos escravizaram foram os brancos. Então, na verdade, é um problema que eles criaram. Então, eles têm sim... Não é nosso. Nós estamos aqui para lutar. Vamos embora todo mundo junto. Sim. Mas não é um problema nosso. Nós não escravizamos ninguém. Então, tem espaço para o homem branco, a mulher branca nessa luta, sim. Eu sou muito feliz de ter amigos, né, que lutam lado a lado comigo, porque eu acredito que não basta não ser racista. Tem que ser antirracista, você tem que estar junto, tem que embasar essa luta, fomentar ela e devagar. Até porque o que acontece? Eu costumo dizer, é uma fala muito pessoal mesmo, minha, que tem lugares onde a nossa fala não chega. Que a fala de um homem branco, ela é creditada, ela é credibilizada. A nossa não é descredibilizada. Então, essa ajuda é totalmente necessária, né? Na verdade, é uma responsabilidade. Eu costumo dizer até que é ajuda, não é uma ajuda. É uma responsabilidade de toda a sociedade, de todo ser humano, né? Então, eles têm sim, tem espaço para eles sim, com certeza. É disso que eu tô falando. É sobre isso. Cláudia Honora, nosso programa está terminando. Ah, que pena! Que pena! Olha, foi um prazer imenso aprender e partilhar seus conhecimentos. Quero te agradecer. Você tem um sorriso, um tamanho de um baita de um sorriso. E quando você fala, esse teu olho brilha. Então a gente vê a sinceridade, a gente vê a humildade. E parabéns por ser essa pessoa. E aqui as portas estão abertas. Sempre abertas. Parabéns. Muito obrigado por partilhar todo esse conhecimento com a gente. Eu tô felizaço, assim, de ver. Prazer enorme de conhecer. Prazer é todo meu, Kézia. Eu amo ver mulher preta. Volte sempre. Não, eu também. A hora que falou, eu tô apaixonada por você. Que tudo, Deus. Então, deixa aquela mensagem para a mulher preta, para o homem preto. Ah, que bacana. Olha, a mensagem que eu quero trazer no dia de hoje aqui é
para que a gente esteja, que a gente seja, que a gente busque, né? É importante. Eu costumo dizer que a gente só se liberta, a gente só luta por aquilo que a gente conhece. Então, quando eu conheço o meu direito, e agora eu falo como operadora do direito, quando eu conheço o meu direito, eu busco por ele, né? E siga sempre o teu caminho, siga olhando, né, em frente, porque já não é fácil o nosso caminho. Então, se a gente desistir, fica tudo mais difícil. Eu costumo dizer também uma frase da Viola Davis, que é o que difere ela fala uma mulher preta das demais, né? Mas eu vou, tipo assim, modificar um pouco o texto dela. Eu falo, o que difere o povo preto dos demais é a oportunidade. Então, que nós tenhamos mais oportunidades, que nós buscamos mais oportunidade, né? Que nós não somos diferentes de ninguém, em conhecimento e nada. Mas se nós tivéssemos mais oportunidade, provavelmente nós estaríamos partindo de lugares diferentes. Né? Com certeza. Fica aí. Com toda Coisa certeza. linda. Obrigado, Preta. Segue. Segue. Minha família, chegando ao final, mais um Pode Preto pra você. Quero agradecer a comunicação, toda a galera da comunicação aí que tá sempre dando aquele apoio pra nós. Beijo a todos. Ao presidente Marquinhos Ferreira, nosso presidente, obrigado aqui por abrir esse espaço e fortalecer aqui o Pode Pretos, tá certo? Pode Pretos! Porque preto também pode. Continue aí, ó. Sigam o canal, aperta o sininho. Compartilhe. Compartilhe com os amigos. Um recado. Vem aí o Pode Preto Conhecimentos, uma vez por mês. Valeu, Brasil, valeu, legal!